Sejam todos bem-vindos ao Clube do Artigo. Nós vamos dar sequência aos artigos que falam sobre a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. E o artigo de hoje vai falar sobre as considerações cirúrgicas em anatomia complexa durante os estágios de tratamento, da paliação. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R1 da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. E essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Aqui nós temos a referência do artigo e o artigo original do PubMed com um link que pode ser acessado para quem tiver interesse em ver o artigo na íntegra. Em relação ao tratamento cirúrgico, que são os estágios de paliação. São realizados os estágios, e sendo finalizado com o FONTAN, que é a anastomose cavo-pulmonar total, e ele pode ser iniciado, geralmente, em relação a essas cardiopatias complexas, com o Norwood, mas também pode ser feita uma abordagem híbrida, e também a gente tem como primeiro estágio, pode ser o Levothyroxine e a bandagem pulmonar. Geralmente, é iniciado com o Norwood nas variações complexas que fala sobre o artigo, mas ele pode ser de várias maneiras, sendo abordado de acordo com cada centro, dependendo da preferência do cirurgião, da experiência dele, e dependendo também da administração em relação à circulação extracorpórea do serviço em questão. Mas ele sempre vai manter os princípios fundamentais do pioneiro dessa técnica, que é o Dr. Norwood. Em relação às variações anatômicas raras, elas podem apresentar um desafio nessa intervenção, mas se elas forem reconhecidas antes da paliação inicial, pode ser transferido esse paciente para um centro de referência que tenha experiência nessa determinada anatomia complexa do paciente em questão. Em relação à operação de Norwood com arco aórtico à direita. A maioria desses arcos aórticos são à esquerda, e a operação típica de Norwood é para um arco aórtico à esquerda. E quando esse arco aórtico é para a direita, o Norwood não necessariamente vai ser em espelho, porque em algum momento essa aorta nativa do paciente vai ter que ser seccionada. E ainda como princípio, mesmo mudando um pouco a técnica, eles preservam o princípio do potencial de crescimento, para evitar um tamanho muito aumentado dessa aorta. E se isso não for possível, quando tem uma subclávia aberrante, uma artéria subclávia aberrante, apesar dela ser mais comum com o arco aórtico à esquerda, por ele ser a maioria dos casos, quando esse arco aórtico é à direita e tem essa subclávia aberrante, pode ser utilizada ela na cirurgia. Em relação ao diâmetro dessa aorta e a preferência do cirurgião. O diâmetro vai ser o principal preditor de sucesso na perfusão coronariana após a cirurgia. Se esse diâmetro da aorta for maior ou igual a 3 milímetros, a chance de hipoperfusão nessas coronárias é mínima. Então, é mais apropriado esse reimplante direto na porção proximal da aorta ascendente, no tronco pulmonar principal, ou até técnica de double barrel, sendo importante preservar essa circularidade da aorta ascendente nativa para otimizar a abertura e preservar esse fluxo coronariano. E também tem como uma técnica alternativa, ele traz a transecção dessa aorta hipoplática ao nível da transição do arco aórtico. E aí ele traz como que tem que ter um apropriado posicionamento do local dessa incorporação da aorta descendente para preservar a geometria da raiz da anel aorta e evitar a distensão com insuficiência valvular, bem como a possibilidade de descompressão dessas estruturas vizinhas. Se essa aorta ascendente nativa for pequena, essa técnica do double barrel pode haver uma limitação dessa abertura no local da anastomose com consequente hipoperfusão da coronária.
Nessa técnica alternativa, ele fala para tomar cuidado em relação à dimensão dessa aorta. Se ela for superdimensionada, pode futuramente, depois da cirurgia, causar um aneurisma dessa aorta. Durante a cirurgia, pode-se estimar essa distância do tronco broncocefálico a essa junção neosinotubular. Se ela for muito longa, pode causar uma torção, uma tensão aumentada nessa aorta. Mas se ela também for muito curta, pode causar uma compressão da artéria pulmonar. E aí, em algumas técnicas, quando tem presente o divertículo de Commerell, que é uma estrutura vascular presente perto dessa aorta, ele pode ser incorporado nessa reconstrução do arco aórtico. E aí, em todos esses cenários, esse arco resultante deve ter uma boa geometria em relação ao ângulo aortopulmonar, para poder diminuir a incidência de recoarctação pós-operatória, diminuir compressão brônquica ou compressão de ramo da artéria pulmonar. E essa reconstrução deve mimetizar uma forma natural desse arco. E aí, tendo em conta que a torção desse arco neoaórtico em pacientes com a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo pode vir associada a padrões anormais de fluxo, que aí pode levar a um aumento dessa pós-carga do ventrículo direito e, consequentemente, estimular a hipertrofia desse ventrículo. O artigo traz também em relação a uma reconstrução ideal dessa neoaorta. Porque, atualmente, apesar da tecnologia, da qualidade da tecnologia, existem vários graus de incompatibilidade dos materiais utilizados. E eles acreditam que no futuro, com a tecnologia em 3D e a realidade virtual, vai ser possível criar um arco aórtico ideal para realizar o Norwood. E aí, eles também trazem em relação a artéria subclávia aberrante, para tentar ao curso dela ser retroesofágico. E aí ela pode ser translocada e implantada para a artéria carótida ipsilateral ou diretamente no arco aórtico reconstruído. Apesar disso ser controversa a indicação dessa abordagem dela, já que a maioria dos pacientes não tem uma clínica em relação a essa posição dela, está prejudicando, comprimindo as estruturas ali, que seria o esôfago e a traqueia. Aqui trouxe 3 imagens, o artigo trouxe 3 imagens, A, B e C, que são em ângulos diferentes. Aqui sendo o aspecto anterior, a lateral esquerdo e posterior, onde mostra uma interrupção desse arco aórtico, e aqui saindo dele 2 subclávias originando da aorta torácica. Aqui mostra um pouco melhor. Aqui seria um esquema de um paciente com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, com esse arco aórtico hipoplásico, a aorta ascendente, o arco aórtico hipoplásico, indo para a direita. Aqui na A e B, ele traz a técnica de reimplante dessa aorta ascendente nativa, na técnica de Norwood, com modificações na técnica. Com reimplante desse arco aórtico à direita e não à esquerda, fazendo a secção dessa aorta nativa. Aqui, à esquerda, ele traz essa modificação em double barrel, na operação de Norwood, num paciente que tem um arco aórtico para a direita, que aqui ele vai implantar bem na raiz do tronco pulmonar. E à direita, uma técnica de incorporação dessa aorta nativa com a raiz do tronco pulmonar. Em relação ao trajeto retroesofágico do arco aórtico, é necessário fazer uma transecção do arco e ele vai ser realocado anteriormente ao esôfago, mesmo
que ele seja à direita ou à esquerda. E aí, o nível de transecção desse arco aórtico tem que ser selecionado de forma adequada para poder eliminar qualquer interferência qualquer interferência da cirurgia no esôfago e das estruturas adjacentes, respeitando a técnica e a estratégia da circulação extracorpórea em relação a essa cirurgia. Em relação à estenose do arco aórtico, o afilamento desse arco neoaórtico, ele vai aparecer principalmente na forma de recoarctação, e a maioria deles vai ser na região do istmo. E aí essa estenose pode ser crítica ou leve. Nas estenoses críticas, a abordagem tem que ser rápida, com uma técnica intervencionista, e nas leves pode ser programado eletivamente uma dilatação com balão, e se esse balonamento for ineficaz, pode ser colocado um stent no local. Geralmente, a estenose mais proximal vai ser difícil de ser feita com um balonamento, de forma hemodinâmica percutânea, e geralmente vai necessitar de uma reintervenção cirúrgica. Aqui ele traz um implante durante o segundo estágio de paliação, com o implante do stent durante a cirurgia, usando a cânula aórtica da circulação extracorpórea como um acesso vascular. Em relação à síndrome do coração esquerdo hipoplásico, associada a uma anomalia de coronárias. Geralmente, essa anomalia das coronárias pode escapar na detecção pré-operatória, e ela tem uma importância clínica limitada, desde que ela não seja lesada durante o procedimento cirúrgico. E aí, a forma mais frequente dessa associação com a síndrome do coração esquerdo hipoplásico vai ser uma artéria coronária esquerda ou uma artéria circunflexa esquerda, surgindo da artéria pulmonar direita. E outras formas também mais comuns vão incluir uma artéria coronariana esquerda ou a circunflexa, saindo da artéria pulmonar esquerda, ou a origem da coronária esquerda vai ser do arco aórtico, tronco bracocefálico ou até da aorta torácica descendente. A importância disso seria a correlação dela com uma isquemia miocárdica. E aí a falta de diagnóstico no pré-operatório pode resultar dessa isquemia durante a cirurgia, quando o canal arterial for ligado durante a operação de Norwood. E aí podemos ter como opção a abordagem híbrida. E a decisão sobre essa abordagem híbrida pode ser feita com o posicionamento de uma bandagem mais distal da artéria pulmonar, na origem da artéria coronária. E se houver contraindicações para essa abordagem híbrida, e for optado por prosseguir com a operação de Norwood, a técnica de circulação extracorpórea deve ser realizada com o canal arterial aberto, e ligar distalmente essa artéria pulmonar. Aqui, à esquerda, nós temos uma imagem onde essa artéria coronária esquerda se origina da artéria pulmonar direita, que é a forma mais frequente dessa doença associada à síndrome do coração esquerdo hipoplásico. E à direita, ele traz a técnica do reimplante dessa artéria coronária esquerda da artéria pulmonar direita para a aorta ascendente nativa nesse paciente com hipoplasia do coração esquerdo durante a operação de Norwood. E aí ele traz que esse procedimento deve ser realizado sem a rotação ou a torção da artéria, para que esse deslocamento da artéria coronária seja conseguida com uma tensão mínima. E aí, por isso, ele fala para criar um botão e que ele vai ser a parte inferior da parte transplantada. E aí, o aspecto superior pode precisar ser um pouco aumentado, geralmente com um PET de pericárdio autólogo, e a abertura deve ser criada na face posterior da aorta ascendente nativa ou na face posterior do tronco pulmonar.
Em relação a essa síndrome do coração esquerdo hipoplásico e os ritos inversos totais. É uma coexistência rara e as técnicas cirúrgicas são baseadas nos princípios da imagem espelhada nesse caso, diferente do arco aórtico à direita. E ele traz em relação à posição do cirurgião. Na experiência do autor do artigo, ele traz que até a parte de reconstrução desse arco distal, preferencialmente o cirurgião fica do lado direito, e no restante da cirurgia, até a finalização completa dela, ele vai para o lado esquerdo. Mas há controvérsia se isso vai também da experiência e da preferência do cirurgião. E apesar de não resultar em muitas dificuldades técnicas durante a operação, é necessário um bom planejamento para não haver comprometimento no resultado. Aqui é uma angiografia do paciente com hipoplasia do coração esquerdo, com os ritos inversos totais, onde foi realizado o conduto entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Numa síndrome do coração esquerdo hipoplásico, com uma aorta ascendente pequena, o principal fator de risco para a mortalidade é quando a dimensão dessa aorta ascendente é inferior a 2 milímetros, e aí isso aumenta a mortalidade no pós-operatório. E aí ele traz como estratégias de resgate a colocação do stent, porém esse stent pode ter um potencial de oclusão desse ósseo coronariano, então ele seria uma solução temporária e requer uma transecção e aumento dessa aorta nativa como forma definitiva, geralmente durante o segundo ou terceiro estágio da avaliação cirúrgica. E aí ele também traz em relação a um aumento profilático durante a operação de Norwood. E esse aumento profilático seria de uma forma eletiva dessa aorta de pequeno tamanho durante o Norwood, para reduzir o risco de isquemia e prevenir a mortalidade e a necessidade de suporte de ECMO ou de disfunção ventricular posterior à cirurgia. Aqui seria um intraoperatório, onde ele está colocando esse stent durante a operação de Norwood. Seria um stent de 3 milímetros, com a fixação acima do nível da abertura da aorta nativa. E aqui também. Aqui é uma angiografia coronariana em um paciente com a síndrome do coração esquerdo hipoplásico após esse procedimento de Norwood, com o implante do stent nessa aorta nativa ascendente e demonstrando uma perfusão adequada dessa coronária após colocação do stent. Aqui ele trouxe uma imagem ilustrativa, onde eles estão realizando um aumento dessa aorta descendente nativa após a operação de Norwood, e aí vai ser onde vai ser colocado o stent, posteriormente a essa operação. No aneurisma da aorta pós-Norwood, vai ser a dilatação da aorta proximal, é descrita acompanhando esses pacientes na síndrome do coração esquerdo hipoplásico após uma operação de Norwood. Em alguns casos, pode ter até a forma de aneurisma gigante na aorta ascendente e na arco aórtico. O superdimensionamento pode ser consequência de uma reconstrução desse enxerto pulmonar em cenários incomuns. E aí, por dilatação dessa raiz da neo-aorta, pode haver uma insuficiência aórtica. Se essa válvula for competente, a aorta ascendente pode ser substituída por um enxerto de diaphragma, com preservação dessa válvula se ela for passível de reparo. E o intuito disso é não fazer uma substituição disso por uma prótese e evitar a anticoagulação do paciente. E a gente ainda também pode ter o pseudoaneurisma micótico, que é um aneurisma encontrado nos pacientes de ventrículo único devido a uma infecção na parede dessa anel aorta. E aí, em todos os pacientes com ventrículo único e aneurisma,
O ponto crucial de planejamento dessa cirurgia vai ser a administração adequada da cirurgia da circulação extracorpórea. Aqui ele traz uma tomografia apresentando o aneurisma gigante de aorta ascendente e de arco aórtico em 3 faces, de uma menina com coração esquerdo hipoplásico de 11 anos. Aqui na imagem à esquerda, na imagem A, ele traz a substituição dessa aorta ascendente do arco aórtico pelo tubo de Dacron, após uma operação de Norwood. E na foto à esquerda, ele traz essa tomografia após a operação desse aneurisma. Aqui estão minhas referências sobre o artigo. Muito obrigada. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista, pesquisador da FAMERP, coordenador de pesquisa da Cardioped Brasil, hoje falando sobre aspectos metodológicos da apresentação realizada. Como eu disse, o artigo traz praticamente, não tem comentários sobre a parte metodológica, eu só vou ressaltar 2 pequenos aspectos aqui. Primeiro, a gente vê aqui na base da identificação do artigo, que ele foi submetido para avaliação dia 1 de julho de 2022, e já no dia 11 de julho foi aceito para publicação, né? Provavelmente indicando que já havia um acordo lá entre os editores para publicar o que tinha sido apresentado no Congresso, né, sobre os temas de hipoplasia do coração esquerdo. E, então, porque é muito pouco tempo, né, para você encaminhar um artigo e já 10 dias depois ele já está aceito para publicação. Outro aspecto é o tipo de estudo, né? Nós vemos que é um estudo tipicamente qualitativo, não há qualquer análise quantitativa, né? Não tem porcentagem, não tem comparações, não tem risco, não tem valor de P. São só comentários do autor a respeito dos aspectos anatômicos e funcionais do problema. Então, é um estudo qualitativo. Como ele é apenas de revisão, ele trata-se de um estudo de campo, não houve qualquer intervenção no momento. Ele é parado no tempo, portanto, ele é transversal. É um artigo de revisão. Então, qualitativo, de campo, transversal e de revisão. Como não tem características de quantidade, né, eu trouxe apenas um comentário sobre um termo que tem sido usado frequentemente aqui no nosso meio e aparece aqui também no artigo. Vale a pena conhecer a origem do termo, é o termo híbrido, né? Ele aparece lá, logo no primeiro parágrafo do artigo, aparece que vai ser comentada essa abordagem, procedimento híbrido, né? E logo depois, no mesmo parágrafo, outra vez, a palavra híbrido. É claro que todos nós conhecemos o significado atual, né? Mas eu ressalto que, pesquisando na literatura, o primeiro uso desse termo híbrido é referido por volta de 1600, né? E basicamente significando o resultado do cruzamento de 2 espécies ou variedades, então, seja animais, vegetais. Então, o resultado desse cruzamento de 2 espécies diferentes, né, o resultado disso seria um híbrido. A princípio, teve uma conotação negativa dos relacionamentos humanos de senhores com escravos, etc., e tinha essa conotação negativa, mas atualmente o uso é generalizado, né? Nós já observamos
esse termo em procedimentos, como foi o caso aqui, cirurgia junto com hemodinâmica. A gente ouve comumente o termo carros híbridos, né? Tanto de combustível como de geração de energia. Reuniões híbridas, que uma parte é online, outra parte é presencial, por aí vai. Então, um termo que se disseminou, tem origem latina, né? E agora é de uso generalizado. Então, apenas como uma ilustração e conhecimentos gerais sobre o termo e a etimologia da palavra híbrido. Então, eu agradeço, fico à disposição.